noite a todas e todos. Imagino que vocês acabaram de assistir os documentários e estão tão impactados quanto eu pela qualidade do trabalho e pela problemática que eles colocam, né? E eu acho que a gente deve agradecer à Mostra Ecofalante essa oportunidade de poder assistir e depois refletir um pouco sobre isso, né? Eu tenho aqui a minha colinha para chamar as pessoas que vão participar do debate, se bem que eu não preciso, porque eu conheço há bastante tempo essas pessoas, a maior parte delas, né? Eu quero primeiro chamar a Vera Teles. Ela é professora livre-docente do Departamento de Sociologia da USP e tem uma longa trajetória na discussão do tema das cidades e da vida nas cidades. Quero chamar o José Marcelo Zacchi, que é secretário-geral do GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Bem-vindo, Marcelo. E o professor Pedro Jacobi, né? Que, além de todas as coisas que eu conheço, ele é economista, sociólogo, mestre em planejamento urbano pela Harvard University, doutor em sociologia pela USP. É coordenador do Grupo de Estudos Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP. Muito obrigado a vocês por atenderem o convite, né? E, na realidade, a dinâmica vai ser a seguinte. Nós temos um tempo até às 10 para as 10. Às 10 horas começa um outro filme e a gente vai precisar se retirar daqui para abrir espaço para outra sessão, né? Então, nós vamos começar com uma intervenção de uns 10 minutos de cada um deles. Depois nós passamos a palavra para vocês, né? E me sugeriram que a gente coletasse 3 intervenções e depois devolvesse para a mesa. Dependendo da dinâmica disso, nós podemos fazer mais de uma vez, né? E... Bom, essa questão é uma questão que nos toca diretamente, né? Aqui na vida em São Paulo, várias dessas situações que nós vimos estão presentes. Ontem mesmo eu parei num farol e veio um rapaz jovem, uma cara boa, né? Me pediu dinheiro. Falou, olha, nem no lixo eu arranjei dinheiro para comer hoje. Você tem alguma coisa que você possa me dar? Essa é uma cidade globalizada. Está assim em Los Angeles, em Tóquio, em Paris, na Cidade do México. Quer dizer, essa dinâmica da exclusão, da desigualdade, da concentração da riqueza, da violência, da desumanização da nossa vida cotidiana, ela está presente e impõe uma reflexão, porque, como disse o nosso grande Pepe Mujica, nós estamos indo para uma catástrofe se continuarmos dessa forma. Então, a ideia aqui é tentar levantar algumas questões a partir da leitura do que nós vimos, não é? E fazer uma reflexão coletiva, né? Então, eu vou começar passando a palavra para o Marcelo, né? E pedindo que ele tente se limitar aos 10 minutos para a gente ter essa dinâmica. Em seguida, eu vou passar para o Pedro e depois para a Vera, né? Eu vou inverter o ladies first. Então, por favor, Marcelo, você tem aí o seu microfone também e a palavra está com você. Vamos lá. Obrigado, Silvio. Boa noite a todas, todos aqui. Vera, Pedro, prazer imenso estar aqui. Agradecer a mostra pelo convite, evidentemente. Alguém falou, não sei se o Pedro ou a Vera, né? O filme já fala um pouco de tudo, difícil de comentar. Mas acho, antes de tudo, que inevitável abrir saudando o nosso Pepe Mujica, né? De fato, figura rara no tempo de você ter essa figura de uma liderança pela sabedoria, né? E de uma liderança visionária, enfim, olhando as coisas para muito além do aqui e agora e dos seus dilemas mais óbvios, mais imediatos, e ao mesmo tempo conectando esse muito além do aqui e agora com os nossos dilemas e desafios mais imediatos, concretos e urgentes, né? E aí eu já não posso dizer que eu seja
exatamente um jovem, né? Eu vejo o filme, acho que de um lugar de reflexão que já conecta um pouquinho do acúmulo, do olhar de longo curso que o Mujica traz, mas também é preciso começar dizendo que aquele trechozinho final tem que ser repelido, né? Eu acho que, enfim, é preciso dar atenção àquele velho falando, e muito porque eu acho que ele fala além do tempo, né? Quer dizer, ele é um velho, ele é uma pessoa, ele é um humano falando para além do seu lugar, para além do seu tempo. Acho que aquilo convoca uma fala e é uma reflexão que vai muito além da condição jovem ou velha dele e de quem fala. E aí isso também me leva a dizer que convoca uma reflexão que também vai muito além eu volto no final para a cidade, né? Mas vai muito além da cidade, não é um filme propriamente sobre cidades, né? Ele usa a expressão civilização, talvez seja um filme sobre a civilização, né? Mas é um filme sobre o sentido de tudo isso, em última análise. Acho que o primeiro chamado que o Mujica faz é um diálogo sobre civilização, sobre felicidade, sobre existência, né? Acho que ele fala uma hora de uma civilização cujo Deus, né, cuja religião é do culto sacrossanto da propriedade, e acho que é isso, dá para entender, e não tem como recusar o que ele fala, mas eu diria que mais do que isso, da riqueza, né? Quer dizer, a propriedade é o corolário, a forma de organizar isso, mas o que está em questão ali é o culto absoluto da produção, da acumulação, da disputa de riqueza como norte fundamental, e o que isso significa, enfim, na capacidade de produzir sentido e realização no final de tudo. E acho que é um filme sobre, enfim, um norte e uma civilização e uma vida orientada pelo culto sacrossanto de produzir, acumular e disputar riqueza, versus uma vida orientada pelo sentido de estar ali, por conseguir estar de bem e fazer sentido para si mesmo, para a coletividade, para o planeta, não só e não principalmente, no caso do que eu acho que o Mujica convoca ali, por um imperativo moral, ainda que eles fossem absolutamente suficientes, mas por um imperativo de sentido, de produzir felicidade, de por que mesmo que fazemos tudo isso. Eu acho que é um filme além do tempo, porque no fim do dia é um filme sobre promessas não cumpridas da modernidade. Ele fala nisso em algum momento também, né? Gera progresso, gera modernidade, ele usa essa expressão, né? E ela se coloca em tese como as cidades, né, expressão de aglomeração, de vida da modernidade, se colocam como promessa de oportunidade de encontro, de realização humana, né, de mobilidade, de conquista, de equidade, né, de realização humana em sentido pleno, universal, etc. E é um filme sobre o imenso fracasso disso, como trajetória coletiva, nas cidades, no planeta, como trajetórias individuais. Acho que ele conecta muito claramente, com muita felicidade, a dimensão coletiva e planetária do fracasso com a dimensão individual, íntima, da incapacidade dessa dinâmica de produzir satisfação, de produzir felicidade, de produzir bem-estar, de produzir equilíbrio, para usar uma expressão que o filme coloca. E aí eu acho que acho que o Mujica faz mais uma reflexão interessante, que não é tão trivial. É engraçado como ele se esquiva, ele escapa de simplesmente fazer a denúncia disso, né? Ele diz, não, traz modernidade, há atratividade, move, né? Isso acaba com culturas porque seduz, porque atrai, porque produz magnetismo, né? Então, eu fico me perguntando no filme, enfim, se esse fracasso, se o fato de não sermos capazes de produzir sentido nos termos em que o filme nos provoca, e que eu tenho certeza que faz sentido para todo mundo que assiste, né? Quer dizer, isso tem a ver com o fato de que, no fim das contas, terminamos por decidir que, bom, produz tecnologia, produz riqueza, produz modernidade, e tudo isso vale mais, quer dizer, tudo isso se impõe, e nós mantemos essa roda girando ao longo dos séculos, do jeito que ela é, por causa disso. Quer dizer, há uma escolha consciente, no fim das contas, ali, ou porque nos entorpece, quer dizer, porque isso está em muitos dos personagens, quer dizer, não se trata de escolha consciente, mas se trata de alguma forma de adição, de torpor, né? Fazemos porque a roda gira e nós giramos nela, e a giramos sem muita capacidade de desfazer da adição um dos personagens japoneses usa a expressão ciclo vicioso, né, na vida, ou porque somos impotentes
para conseguir travar a roda e fazê-la girar de qualquer maneira e fazer com que essa reflexão se coloque e com que, portanto, os termos da civilização não tenhamos simplesmente economistas e o mundo girando em torno de como crescer, mas tenhamos outras métricas e outras referências de êxito para a nossa trajetória coletiva se impondo. Quer dizer, porque no fim do dia a gente topa a troca e o que aquilo produz de sedução, de tecnologia, de riqueza, etc., é suficiente para produzir o magnetismo e a atratividade, é porque simplesmente não conseguimos quebrar o círculo, é porque nos viciamos e nos entorpecemos com aquilo. E quando eu digo nós, é sujeito indeterminado mesmo, somos, né, a cultura e a civilização contemporânea ocidental, como ele diz, mas enfim. Ou é porque não conseguimos quebrar o ciclo? E essa pergunta, acho que nos interessa essencialmente, né? A mim me move, eu poderia estar aqui falando de cidades e como fazer com que cidades possam ser espaços de encontro, de oportunidade, de equidade, de realização humana, de diversidade, de pluralidade, como na sua essência ela se propõe e tem o potencial de ser, né? Que políticas de regulação, que políticas de uso de solo, que políticas de tributação, que políticas de descentralização e de quebra de segregação a gente pode fazer para gerar, que políticas de uso de espaço público, de convivência, de possibilidade de fruição da cidade para uma vida que não seja simplesmente de trabalho e produção, a gente pode ter. Na escala global, como é que essas mesmas coisas se aplicam à promessa de um mundo global, mundial, globalizado, mundializado, não simplesmente como espaço de trocas econômicas, mas como eles ali, como espaço, ele usa a expressão solidariedade, né? Mas enfim, como espaço de consciência coletiva, mais do que da tribo, mais do que da cidade, da polis, mais do que da nação, somos do mundo, somos humanos, e isso nos define. Portanto, aquela equação dos africanos na porta ou de entrada, de aspiração de entrada dos europeus, não se coloca simplesmente em termos das dívidas históricas ou não, mas no fato de que compomos, no fim do dia, uma coletividade só, e isso dá sentido, compor isso, responder a isso de maneira satisfatória, deveria dar mais sentido a nós do que marchar para a tragédia, como o Silvio colocou, né? E, enfim, e aqui a mim me interessa tremendamente responder a esse chamado, né, por que giramos essa roda dessa maneira e como girá-la de outra maneira. E eu acho que é muito esse o chamado do filme. Então, eu podia ter convergido aqui para falar mais especificamente de cidade, direito à cidade, de política específica, mas acho que o filme é sobre bem mais do que isso. E a pergunta que fica para mim, que acho que fica do Mujica, para além de que políticas, de que modos, de que estratégias para responder aos desafios todos que estão colocados ali, que chamado de reflexão, de sedução, para ecoar o sentido que tem ali, que é para além de um chamado moral, de um chamado de solidariedade nesse sentido, há ali um chamado de busca de felicidade, há ali um chamado de o que é que justifica o cotidiano e tudo que fazemos no dia a dia, e produzir tudo isso. Isso deveria servir, essa era a promessa original da modernidade, para nos emancipar e para permitir emancipação universal e conexão universal e uma vida melhor no fim do dia para nós mesmos, para a nossa inserção na coletividade, para a nossa inserção no planeta. Claramente fracassamos, se não nisso, em boa parte ou na maior parte disso, até aqui. Isso é porque, enfim, somos minoritários e o que a modernidade foi capaz de oferecer é suficiente. Isso é porque a roda se impõe e a gente não consegue sair dela. Isso é porque somos impotentes, e a partir daí, qual é o argumento e qual é a forma de mobilizar um paradigma, um modo e um chamado de vida, de definição de felicidade, de objetivo das cidades e do planeta e da nossa trajetória coletiva é superior. Quer dizer, essa pergunta fica para mim: como fazemos isso? Como disseminar isso? Como fazer com um mundo em que a conta não seja simplesmente como crescer ou como acumular riqueza, mas sejam as contas que o filme convoca a fazer, pelas razões que o filme convoca a fazer? Eu não sei se já cheguei aos 10 minutos, mas senão fico muito feliz de concluir no tempo, e queria devolver essa pergunta como uma pergunta que é fundamental para mim, trazida pelo filme. Obrigado de novo, Jorge. Olha, religiosamente 10 minutos. Parabéns, muito obrigado. Passamos agora a palavra ao Pedro. Boa noite a todas e todos. O filme realmente é acachapante, não? Ou seja, às vezes a gente diz, uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas aqui se combina, não? Porque são as imagens e são as palavras que nos mobilizam, aquilo que o Marcelo falou, que nos trazem essa sedução, porque, de fato, é um filme que nos mobiliza em torno dos contrapontos, não? O tempo inteiro
as manchetes dos jornais também nos mostram esses contrapontos com os quais vivemos permanentemente, não? 3 histórias, basicamente, que se colocam, 3 histórias que lidam com a exclusão e da exclusão que é provocada e da exclusão que é assumida quase, não? Então, eu até acho que tem algumas frases que o Mujica, na sua sabedoria, fala e que me mobilizaram muito. Uma é: pobre é quem não tem comunidade, não? Trazendo essa reflexão, no caso dessa população, dessa comunidade africana, que quer entrar na Europa e que diz que a Europa a exclui, mas que não quer ficar onde está porque tem medo de morrer, não? São pessoas que, seja morrer pelas guerras ou seja morrer pela fome, que são de tantos países africanos. Isso nos chama muito a atenção, porque vai um pouco na direção daquilo que o Marcelo estava falando, ou seja, na hora em que se traz essa imagem dessa comunidade, desse grupo de africanos lá na fronteira entre Marrocos e Melilla, eles estão com esperança. Eles gostariam de poder atravessar o muro para começar a fortalecer essa própria comunidade que eles têm, né? Então, é importante destacar isso, porque, por outro lado, no caso daqueles que têm, né? No caso desses 2 indivíduos em Tóquio, eles estão lidando com a sua solidão, estão lidando com a sua fragmentação afetiva, estão lidando com aquilo que, fazendo parte da massificação e da necessidade de consumir, eles perdem quase o sentido da vida, não? Tanto que ele fica falando, até poderia pensar em se suicidar. E o caso do morador espanhol é o caso assim mais gritante do que representa na cidade e, no caso, dentro de um contexto de globalização, essa destruição da vida de uma pessoa por conta da incapacidade, da fragilidade do sistema de proteção social, de tudo aquilo que representa ficar doente numa cidade e ser cada vez mais desamparado, e ao mesmo tempo a brutalização do dinheiro, não? Porque é para devolver aquilo que você não teve como pagar. Então tudo isso nos coloca claramente dentro do contexto de algo que é a tragédia civilizatória, é a globalização, e observar essas semelhanças e dessemelhanças simultaneamente, não? A palavra direito é fundamental de ser colocada nessa nossa reflexão, mas assim também como a palavra solidariedade, o significado e a importância que o Mujica dá à autogovernança. O que significa? Por que temos tanta dificuldade em promover a autogovernança? Muitos de nós podemos participar de organizações não governamentais, associações de bairro, etc. Batalhamos para avançar na autogovernança, mas vemos que sempre batemos na porta contra uma lógica da normatização, da regulação, daquilo que nos dizem como temos que fazer. E esta cidade de São Paulo é exemplar nisso, não se avança um pouco para a autogovernança e se destrói a autogovernança dependendo de quem está à frente da gestão. Também acho que é importante destacar, digamos, no que o filme nos coloca, a importância de valorizar a vida, né? E de quanto mesmo as pessoas excluídas, e até o final do filme é muito bacana, não? Porque essas pessoas que estavam indignadas, que estavam sofridas, que estavam tristes, elas têm a última cena deles rindo, cada um deles está sorrindo, como dizendo, tenho algo a esperar, tenho algo a fazer, não? E nesse sentido se reforça muito essa ideia de que essas pessoas, de certa forma, têm no que se sustentar, não? Tem naquilo que, apesar
do mundo em que vivem podem estar olhando para uma forma diferente quando podem, obviamente, de conduzir sua vida. O trabalhador japonês tem muito mais chance de tomar uma decisão, é só consumir menos e mudar a sua forma de vida. Os migrantes africanos, né, eles já não têm muita escolha, mas eles têm uma esperança, né, no sentido de construir uma lógica de esperança e a importância da vida e também do que eles atraem, do que eles trazem também como componente das famílias às quais eles se apegam, não? Ou seja, a ideia de voltar ao país é pior do que morrer, não? Então, tudo isso nos estimula a uma reflexão. Eu acho que esse filme é um filme importante que pudesse ser passado não só para um pequeno público como nós estamos aqui, mas poder passar muito em escolas, se possível também em ser liberado para que as pessoas vejam esse filme pelo lado daquilo que compõe essa objetividade que é o mundo globalizado e a subjetividade das pessoas que são colocadas como agentes, seja da transformação ou agentes da sensação de impotência. Eu vou parar por aqui para que a gente tenha mais tempo depois para debater também. Muito obrigado, Pedro. Vamos passar para a Vera. Boa noite a todos e todas. Bom, é difícil comentar esse filme tão impactante. Depois, enfim, acho que o Pedro e o Marcelo já falaram coisas tão importantes sobre algumas delas eu tinha até imaginado falar, mas, enfim, acho que os meus colegas já apontaram questões super importantes. Eu fiquei aqui matutando como é que eu poderia comentar. Então, eu vou comentar, na verdade, a partir daquilo que me pegou, aquilo que me afetou, né? De partida, acho que é uma questão que o Pedro já comentou, enfim, a importância das imagens, né? Quer dizer, acho que a força das imagens, a composição desses filmes valem muito mais do que qualquer, enfim, aula de sociologia que eu seria capaz de fazer, porque eu sou professora de sociologia, né? Então, enfim, acho que isso, na verdade, vai além de que qualquer tipo de explicação que a gente poderia lançar aqui de uma maneira escolarizada, muitas vezes, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês as duas coisas que me afetaram mais diretamente nos dois filmes. O primeiro, que é O Campo dos Possíveis, é a questão da solidão, né? A coisa que mais me impressionou, inclusive porque é interessante, na verdade é um jogo de imagens, na verdade é uma cidade sem pessoas, né? Sem vida, são pessoas que estão, na verdade, aprisionadas, né? Eu estou me sentindo preso, mais preso aqui do que dentro, né? Com aqueles apartamentos que são inteiramente isolados, né? E aí a gente fica um pouco pensando quanto é uma imagem que vai exatamente na contramaré daquilo que construiu, na verdade, o imaginário urbano. A cidade é o lugar da liberdade, o lugar do possível, é todo o imaginário moderno, né? Que construiu a cidade como lugar da liberdade, não como lugar do aprisionamento, né? Ao mesmo tempo que é uma cidade globalizada, com todos os recursos modernos, hiperconectada, porque estamos num mundo inteiramente conectado. Então, essa ideia de eu não me sinto livre, que eu estou aprisionado, para mim está muito ligado, para mim o que me afetou é assim, de vidas absolutamente de uma solidão atroz, né? E solidão que talvez depois, eu acho que o Mujica, na verdade, depois ele vai tocar nisto, né? E daí eu fiquei até, enfim, satisfeita de pensar, bom, que tinha uma intuição minha que não estava inteiramente fora de bitola. A solidão no sentido de uma falta de relações, né? Quer dizer, o aprisionamento, na verdade, a sensação de aprisionamento de uma vida que está sem possibilidades, uma vida aprisionada e encerrada, encapsulada, né? Em si mesma. Porque é uma vida exatamente sem relações, e sem relações é evidente que não tem nada a ver com a multidão com as quais a gente convive numa grande metrópole. E muito menos também com as conexões que a gente pode criar nas redes virtuais,
né? A solidão é uma solidão de falta de um vínculo daquilo que a gente poderia chamar a possibilidade de afetar e ser afetado pelos outros, né? De ser afetar, quer dizer, aquilo que os outros me trazem como possibilidade e que me modificam. Não é essa relação que a gente faz, enfim, nas nossas bolhas, né, nas relações virtuais, né, e também nos nossos pequenos mundos de autoconfirmação. A gente fica o tempo todo se autoconfirmando nos nossos pequenos núcleos, nas nossas pequenas tribos, nas nossas pequenas bolhas, para colocar, enfim, um pouco o termo que hoje em dia circula, né? Então, essa questão da solidão, o que é o sentido de um mundo de conexão com os outros, que eu acho que é uma questão que talvez valesse a pena refletir. Conexão no sentido, a possibilidade de afetar e ser afetado pelos outros. Afetar no sentido de ser atingido, de ser alterado, modificado, né? Alguma coisa que nos transforma, que dá aquele clique, né? Alguma coisa mudou, que às vezes são sutilezas, né? Aquelas pequenos ensaios, aqueles pequenos ganhos, aquelas pequenas dádivas que às vezes a gente recebe no contato com o outro, né? São sutilezas da vida, né? Mas absolutamente fundamentais, que é aquilo que pode mudar exatamente aquilo, a maneira como a gente se posiciona, a maneira como a gente pensa e, sobretudo, aquilo que a gente é capaz de imaginar como outras possibilidades. Então, o campo dos possíveis, né, que é um pouco o título do primeiro documentário que nós vimos, é um pouco isso, dizer, como é que isso pode mexer também, afetar a nossa capacidade de imaginação, né, para além do presente imediato e desta gestão do presente imediato, né, que é um pouco aquilo que vai aparecer também no segundo filme, né, que é o frágil equilíbrio, né? Então, a figura exatamente dos dois amigos japoneses, no fundo, a vida inteiramente, que é uma gestão de um presente imediato infeliz, empobrecido, né, que quer dizer, uma vida inteiramente que não vai para canto nenhum, né? E absolutamente infeliz porque não está enxergando um palmo na frente do nariz. Né, quer dizer, mal consegue dormir, né? Quer dizer, mal consegue dormir, não dorme, né? Aliás, já tem uma sequência toda, né, de pessoas que dormem no transporte e tal, né? Então, aí eu acho que tem uma coisa que eu acho que vocês dois já colocaram, né, que no fundo é a fala do Mujica, né? É toda uma reflexão sobre o sentido da vida, né? E a vida, o Mujica, acho que pontua uma coisa extremamente interessante, a vida no sentido o mais simples, o mais prosaico. Como é que nós vivemos aquilo que pode, e os sentidos de felicidade, né? No sentido mais prosaico, né? Todas as figuras, as sequências dos africanos, na verdade, isso me interpelou muito profundamente, porque não é de agora que eu sempre me pergunto, porque eu mexo um pouco com esses assuntos, eu pesquiso um pouco esses assuntos, de onde que vem a energia dessas pessoas que se arriscam tanto, né? Da onde que vem este apego à vida a ponto de se colocar numa situação tão arriscada, né? Então, aí eu acho que tem uma coisa, é quase que um contraponto a esta vida esvaziada dos dois amigos que ficam ali conversando no bar, né? E, de um outro lado, claro, né, aquela vida negada, né, do espanhol que perde tudo, né? Então, aí eu acho que tem coisas muito simples, absolutamente fundamentais, sobre as quais nós deveríamos realmente refletir, né? E aí a questão, e acho que é em cima disso que o Mujica está falando, olha, no fundo, acho que vocês dois já comentaram bastante isso, eu não vou repetir, quer dizer, eu vi um pouco que mundo é esse que vai esvaziando, inclusive os sentidos mais básicos da convivência, da conexão, desta relação com o outro, essa possibilidade de afetar e ser afetado, que é aquilo que faz com que a gente seja feliz, né? Aquilo que as pessoas nos trazem, né? E eu diria que tem duas coisas aqui que eu acho que valeria a pena refletir. Uma, que é a coisa que, no fundo, os africanos nos fazem pensar, de onde que vem esta energia capaz de enfrentar essa coisa toda, é uma coisa maluca, né? Para nós, no nosso conforto das nossas bolhas, a gente mal consegue entender isto, né? Acho que tem uma questão aí que valeria a pena pensar, né? E esta simplicidade do Mujica, que tem a ver com isso, quer dizer, no fundo,
de um lado, tem uma vida absolutamente, é uma batalha, mas tem um sentido muito simples, aquilo que o Mujica está colocando, enfim. Nós queremos ser felizes. É simples assim e complicado assim, né? Simples assim e complicado assim, porque, na verdade, para conseguir isto, eu acho que é uma coisa que o Marcelo colocou, exige muito, exige ar, exige água, exige, enfim, produção, exige cidade, exige... A vida é uma complicação enorme, é muito simples, ao mesmo tempo hiper complicada, né? E a vida é uma batalha e é um equilíbrio muito frágil, né? E é uma briga, né? Eu acho que tem esses... A vida não é simplesmente viver a vida, realmente é uma batalha, né? E eu fico me perguntando se aquilo que o Mujica, no fundo, nos provoca, e que eu acho que, de alguma maneira, está circulando por aí, inclusive na própria sequência desse programa todo do Ecofalante, acho que tem a ver com isto, o quanto este sentido de uma vida absolutamente fundamental é aquilo que pode, talvez, desativar, é uma força que desativa essa engrenagem, né, absolutamente destruidora, predadora, né, e que vai, enfim, devorando, né, as energias, as possibilidades, os campos de possíveis. Né? É menos um enfrentamento no sentido de um conflito aberto, mas como se fosse uma desativação da possibilidade dessa engrenagem continuar devorando as vidas, como a gente está, enfim, testemunhando, e que, de alguma maneira, esses filmes estão nos propondo como questão. Né? Mas, enfim, eu acho que eu fico por aqui, né? E aí podemos conversar mais no debate. Muito obrigado. Queria agradecer aos três, mas antes de nos desmobilizarmos, primeiro agradecer a Vera, ao Pedro, ao Marcelo, mas antes de nos desmobilizarmos, eu queria fazer uma transgressãozinha, né? O Chico Guariba está aqui com a gente, assistindo esse debate. Ele é vamos dizer assim, é o líder dessa experiência que já tem 6 anos, que está crescendo, né? E hoje é o aniversário dele. Então eu queria pedir uma salva de palmas pela iniciativa, pelo trabalho e pela riqueza que você nos traz. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão, tá bom?